Olá, eu sou o professor Márcio Miguel e hoje vamos falar sobre a crise da lavoura açucareira. Como vocês devem lembrar, o açúcar vivia em crise desde a saída do período holandês de 1654. Quer dizer que metade do século XVII, XVIII e o XIX, o açúcar não retomou o seu poder de destaque na economia brasileira. Aqui você pode perceber dois pontos dessa crise: a concorrência com açúcar de beterraba produzido na Europa e a concorrência com açúcar produzido nas Antilhas, sobretudo em Cuba. Então, temos aqui dois pontos de destaque e que vai sofrer grandes transformações a partir do século XIX. No caso, os senhores de engenhos, com incentivo do governo, passaram a substituir a velha maquinaria dos banguês por maquinaria mais moderna, que utilizava vapor ou turbina. Quer dizer que os ânimos das revoluções industriais chegaram ao Brasil. Quer dizer que as tecnologias como o trem, a moenda a vapor e o uso da cana caiana, substituindo a cana crioula, fora fundamental para a modernização da cana de açúcar. A partir daí, a gente pode perceber alguns destaques muito importantes. Por exemplo, as estradas de ferro construídas por companhias inglesas permitiram trazer o açúcar de áreas mais distantes, estendendo os canaviais até os limites da região da mata. As grandes moendas mecânicas de cilindros horizontais e tocadas a vapor permitiram aumentar bastante a produção dos engenhos. E quando a gente fala da cana caiana, que foi trazida da Guiana Francesa para substituir a tradicional cana crioula, que trouxe mais vantagens na resistência à estiagem e mais rica em açúcar. Com esses três fatores, perceberemos que aqui em Pernambuco, em especial, a partir da década de 1875, serão implantadas as usinas e os engenhos centrais. No caso dos engenhos centrais, eles eram administrados por empresas, não possuíam terras, olha que coisa importante, não plantavam cana-de-açúcar e estavam proibidos de usar mão de obra escrava. Estes engenhos centrais, eles dependiam dos antigos senhores de engenhos para produzirem cana e vender para esses grupos produzirem o açúcar. Logo, você pode perceber que os senhores de engenhos não quiseram abrir mão do controle da cana-de-açúcar. Por isso que nós teremos uma evolução que seria as usinas. Elas foram implantadas pelos próprios senhores de engenhos que possuíam terras e capital. Dessa forma, eles uniram a atividade agrícola e a atividade industrial. As usinas podiam utilizar mão de obra escrava. Com esse fator, perceba que teremos grandes transformações no nosso modelo de organização. Nesse caso, nós teremos o empobrecimento das cidades nas zonas açucareiras. Quer dizer que Goiânia, Iguaçu, Ipojuca, Serinhaém e outras cidades que, cercadas antigamente de centenas de engenhos, eram progressivamente movimentadas, constituindo verdadeiros entrepostos comerciais onde vinham abastecer-se os banguezeiros. Entraram em decadência depois da instalação de usinas, que utilizava toda a vida econômica da região. Então perceba, esse é o primeiro ponto, tá? Essa parte dos engenhos, tá? Ó, centenas de engenhos que ficavam ao redor dessas cidades, elas começaram a dar espaço para uma nova vida econômica em torno das usinas. Aqui você tem duas imagens. Esta primeira pontuando um antigo engenho, tendo aqui ó, uma moenda movida a animais.
todo o processo ainda de modo de ferramenta. E essa imagem abaixo, você já tem aqui uma torre de chaminé no meio da imagem, representando a questão do vapor como principal destaque. Sabemos então que as usinas, com todas as suas instalações, reproduziam em pequena escala todas as comunidades das cidades modernas. Tornou-se importante centro econômico e social, substituindo a cidade que entrou em decadência. Somente quando ela se instala dentro da cidade ou nos seus arredores, como em Pernambuco, temos o caso de Barreiros e de Catendes, é que seu progresso se mantém, vivendo a cidade em função da usina. Nesse caso, podemos perceber que as mudanças decorrentes da instalação das usinas serão de 4 pontos. Primeiro, surgimento das estradas de ferro, que, como eu já falei, vão trazer a cana para o interior, isto é, até os limites da região da mata. Outro ponto seria o aumento da concentração de renda nas mãos de poucos. Um terceiro ponto seria a acentuação das diferenças sociais no campo. E um quarto ponto seria o estímulo à monocultura, prejudicando as lavouras de subsistências. O que a gente deve perceber é que todas essas mudanças tiveram um custo social muito alto. As terras boas para o cultivo ficaram concentradas em poucas mãos. As propriedades dos pequenos plantadores foram adquiridas pelas usinas. Em toda a região da Zona da Mata, praticamente desapareceram as roças de mandioca, milho, inhame e feijão para dar lugar às grandes canaviais. Por isso que esse estímulo à monocultura ela foi marcada. E aí, claro, uma vez esses lavradores perdendo suas terras, eles irão engrossar a população urbana e agravar os problemas das vilas e das cidades. Então, podemos perceber que Pernambuco, com esses ares de modernidade, com o trem, com a moenda a vapor e a cidade ganhando todo o seu aparato, será de muito destaque. Aqui você pode perceber a situação do trem. Veja, Pernambuco foi o primeiro estado do Nordeste e o segundo no Brasil a ter uma ferrovia implantada. A estrada de ferro Recife ao São Francisco, cujo primeiro trecho do Recife ao Cabo foi inaugurado em 1858, seguindo em direção à região da Mata Sul do estado, onde se localizava grande parte dos engenhos de cana-de-açúcar. Seu ponto inicial era o pátio ferroviário das 5 Pontas, situado nas imediações do Porto do Recife. Aqui você tem uma imagem falando do trem em Catende e gostaria que vocês observassem esse mapa. Observe aqui 3 configurações: estradas de ferro de Recife a Limoeiro, estradas de ferro central de Pernambuco e estrada de ferro Recife-São Francisco. Então você pode observar aqui as cidades que elas passam, tendo um destaque para o interior e no caso dessa linha central de Pernambuco, chegando até Salgueiro como um dos nossos principais destaques. Por fim, podemos falar aí dos impactos ambientais causados pelas usinas. O primeiro ponto que podemos observar seria lançar o vinhoto, a impureza da cana, pelas destilarias nas águas dos rios. Sabemos que o impacto disso seria uma grande morte de peixes e de outros seres aquáticos que eram uma fonte de alimento para as populações ribeirinhas. Além disso, o vinhoto contribuiu para o surgimento de várias doenças, sem falar do mau cheiro que exalava, causando mal-estar nas pessoas. Um segundo impacto que isso causou fora a questão das plantações dos novos canaviais. Derrubaram as florestas, o que provocou a erosão do solo, como você pode observar nesta imagem, a derrubada da floresta para o cultivo da cana-de-açúcar e a monocultura. Bem, pessoal, para encerrarmos, perceba que os velhos engenhos numerosos deram lugar às novas usinas, em menor número do que no passado.
Os senhores de engenhos e suas casas grandes, moendas, escravos, representantes da riqueza e do poder que viam dos tempos coloniais, deram lugar aos usineiros e suas empresas, com poderosas máquinas, altas chaminés e muitos empregados. Mas o passado dos banguês ficou na história de Pernambuco como um período muito importante na sua formação social, política e cultural. Suas rodas pararam de girar e suas fornalhas apagaram. Muitos lugares só restam vestígios arruinados dos antigos engenhos. E agora, as usinas é que tomam o novo cenário de Pernambuco no início desse processo republicano. Bem, pessoal, espero que tenham entendido essa passagem dos engenhos para as usinas. Abraço a todos!